Lá nos primeiros programas, cheguei a afirmar que Deus deixava sinais, deixava rastros para que o homem pudesse, ao longo do tempo, encontrar respostas para tudo que fora criado. Posteriormente, chegamos a falar, inclusive, bem verdade que de forma bem modesta, mas chegamos a afirmar que Deus é lógico. Então, se Deus é lógico, se Deus deixa rastros, é porque na verdade Deus é a própria ciência, ou se não, Ele quem criou a própria ciência e o homem, através daquilo que Deus ofereceu, o homem pode encontrar respostas. Eu sou Eric Reis e está começando mais um Filosofando em Deus. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Como falado no programa passado, vamos falar sobre Terra plana, especificamente sobre céu e terra. Mas antes disso, peço que você que é novo aqui no canal, se inscreva aqui embaixo. Então logo você aperta no botão inscrever-se, você clica no sininho e clicando no sininho você escolhe a opção todos os vídeos e a partir de então você passa a receber todos os vídeos, então logo eles são publicados aqui na plataforma. Tudo bem? Então, vamos lá. Bem, para começar a nossa reflexão, eu pergunto para você, onde começa o céu? A 2 dedos do chão? A 1 metro do chão? 10 metros? 1 quilômetro? 10 quilômetros? 100 quilômetros do chão? É uma pergunta difícil de se responder, né? Mas vamos tentar facilitar o entendimento através de um raciocínio lógico bem básico. Primeira premissa que a gente vai colocar nesse raciocínio é: o céu é o local onde se voa. Tudo bem? Então o primeiro raciocínio foi colocado e a segunda premissa seria: aviões, helicópteros e drones foram feitos para voar. Concorda também? Também entende como verdade essa premissa? Bem, tenho a primeira premissa, tenho a segunda premissa e a que conclusão eu chego quando uno as duas? A conclusão que temos é que sempre que esses veículos estiverem voando, eles estão no céu. E agora? Ficou mais fácil de entender onde começa o céu? Bom, mas isso é só para aquecer os neurônios. Vamos para o que interessa. Eu havia falado para vocês que pensei em falar nisso justamente porque uma pessoa que eu admirei muito, passei a admirar muito desde o momento em que eu o conheci, vi essa pessoa fazendo a sustentação da Terra plana. Tem algum mal nisso? A princípio não, mas estamos vivendo num tempo em que as fake news, as notícias distorcidas ou falsas, mentirosas, elas estão ganhando tanta força que a gente, com esse tipo de afirmação, a gente pode estar manobrando toda uma sociedade. Bem, vamos começar então. Quando você pega a Bíblia e que você abre logo nos primeiros capítulos de Gênesis, você vai se deparar com algo que para um ateu ou para uma pessoa que ainda que não seja ateu, seja extremamente crítico, ele vai logo deixar de ler, de fazer a leitura da Bíblia, porque segundo a introdução da Bíblia, o mundo foi criado em 7 dias. Não é o nosso tema de hoje. Caso você tenha alguma dúvida ou tenha algum posicionamento a falar sobre isso, fique à vontade para colocar nos comentários, mas vamos tentar entender o que esse hino da criação tem a nos transmitir como princípio de ensinamento para uma busca científica. É importante a gente lembrar que se Deus é lógico, se Deus dá os indícios, é porque
Ele deixou preparado tudo. A ciência é nada mais, nada menos do que uma proposta de Deus para nós, seres humanos. Bem, olha só o que está escrito. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia. Bem, quando se fala no princípio criou o céu e a terra, temos uma primeira informação. A primeira informação que foi criado primeiro o céu, depois a terra. E uma segunda informação importante é que a terra era deserta e vazia. Quando eu leio isso, eu me reporto logo a quem? A Marte, que hoje está sendo pesquisado pelo homem. O homem já afirma que há indícios de água naquele planeta. E se há indícios de água naquele planeta, é possível que haja vida. Ainda que não haja hoje vida, é possível que se insira vida naquele planeta. E a partir de então, passar a se desenvolver como um planeta vivo. Bem, então quando eu falo disso e que me lembra Marte hoje, aí eu pego a situação de Marte hoje e me reporto ao passado da Terra, quando a Terra era deserta e vazia. As pessoas poderiam falar assim, Eric, mas Deus fez tudo isso em 7 dias e pronto, as coisas foram acontecendo, Ele instalava os dedos e as coisas. E eu penso um pouquinho diferente. Eu penso que esse propósito de Deus desde do Big Bang, que a gente já falou, Ele vem formando as coisas, construindo, criando. Mas chegou um determinado momento em que Ele disse assim, faça-se a luz, e a luz se fez. Deus viu que a luz era boa, Deus separou a luz das trevas. A luz Deus chamou dia e as trevas chamou noite. Para que isso seja possível, para que seja possível no planeta Terra a gente conseguir distinguir o dia da noite, a treva da luz, é preciso existir um fenômeno que é chamado atmosfera. Segundo a ciência, a nossa atmosfera, a atmosfera terrestre, ela surgiu há 4 bilhões de anos atrás. Então a Terra tinha muito mais tempo de existência, mas a formação dessa atmosfera ocorreu há 4 bilhões de anos atrás. E como isso se deu? A Terra começou a provocar alguns fenômenos físicos, químicos e começou a liberar gases. De dentro dela começou a sair gases, seja por erupções vulcânicas, enfim, começou a liberar gases. Ao redor da Terra existia uma quantidade bem grande de gases e que, quando a luz tocava esses gases, provocava esse tom azulado. Esse tom azulado, ele ocorre principalmente pelo gás ozônio. Então, a reação da luz solar com os gases que estão na atmosfera, a gente pode ver, então, o dia. Se não fosse essa atmosfera, nós, ainda que víssemos a luz, o espaço terrestre estaria sempre escuro. A gente poderia ver a luz como vê de uma estrela à noite, aquele ponto luminoso, mas ainda assim não haveria a claridade. Então, houve esse momento em que, depois da Terra ser vazia e deserta, foi possível separar o dia da noite. Tudo bem? Vamos continuar. Logo depois, Deus disse, faça-se um firmamento entre as águas, separando umas das outras. E Deus fez o firmamento, separou as águas debaixo do firmamento das águas acima do firmamento. Quando se fala em firmamento, os terraplanistas dizem que existe uma espécie de telhado para a Terra. Mas é importante a gente entender que firmamento, a própria Bíblia deixa claro que firmamento é nada mais, nada menos do que o céu. Bem, e por que talvez haja essa diferenciação? Porque num segundo momento ele falou em firmamento e num primeiro momento falou em céu. Lembra que eu falei, primeiro foi feito o céu. Mas esse primeiro céu colocado, ele é um céu acima de qualquer outro, porque ele seria o próprio universo. Então, desde o Big Bang até a formação da Terra, até a formação dos outros planetas, primeiramente foi feito o céu.
Então esse primeiro céu seria o universo. E quando ele falou em firmamento, ele quis falar daquilo que está na nossa atmosfera. Ou seja, um céu que agora é permitido ver o que é dia e o que é noite. Quando se formou essa atmosfera e que foi possível que as águas da terra pudessem sair dela sem se dispersar no universo, então aí sim Deus permitiu que as águas abaixo do firmamento e as águas acima do firmamento fossem separadas. Falamos em águas abaixo do firmamento, nós sabemos que são as águas dos rios, lagos e oceanos. Então, quanto a isso, eu acho que ninguém tem dúvida. Além disso, as águas que estão no subsolo da terra, né? Mas e as águas do céu? Quais são as águas do céu? É uma água que está acima de um telhado? Não. Na verdade, as águas do céu são as águas que a gente vê em forma de chuva, mas não só em forma de chuva, porque existem as águas que não chegam a cair, mas que estão no céu. Você já ouviu falar em cumulonimbus? Cumulonimbus são nuvens que têm um grande volume d'água dentro dela e são altamente ionizadas, por isso são muito perigosas de se navegar. A navegação aérea sempre tende a desviar dessas nuvens por causa do risco, mas que carregam uma quantidade imensurável de água. A ciência chega a afirmar que é possível que uma cumulonimbus abasteça uma cidade como a de São Paulo por 115 anos. Então imagina a população que existe em São Paulo e a quantidade que essa nuvem é capaz de abastecer a cidade de São Paulo. Além das cumulonimbus, só para vocês terem uma ideia do quanto que tem água acima do firmamento. E aí vem aquela pergunta, onde começa o céu, né? E além dessas cumulonimbus, que é apenas um tipo de nuvem, existem várias nuvens carregadas de água. Eu estou falando da maior delas. Mas além das nuvens que a gente fala que carregam gotículas de água, existem os chamados rios aéreos ou rios voadores. Então a ciência afirma que as águas que são transpiradas pelas grandes florestas ou evaporadas pelos rios, lagos e mares, elas sobem a tal ponto em que elas entram em canais de vento e que são canalizadas. A importância desses rios voadores é tão grande que, por exemplo, uma região farta, abundante em água, como a bacia amazônica, ela é capaz de abastecer o sul e sudeste do Brasil, ou quiçá de outras partes do mundo, justamente porque existem esses meios que canalizam, que levam essa água pelo céu para outras regiões. Bem, e por que hoje nos detemos em falar sobre as águas do céu e abaixo do céu? Justamente para que a gente demonstre que é possível, ou melhor, que só é possível a gente encontrar respostas de Deus através da ciência. A gente não pode se apegar a achismos e achar que isso é bom. A gente não pode se apegar em informações infundadas e achar que isso é bom. Vamos, sim, se você é terraplanista, está convicto disso, aprimore a sua sustentação do seu entendimento, mas não leve a distorção do entendimento à população. Por que eu digo isso? Assisti um canal de um geofísico. Ele afirma no canal dele que, assim, como geofísico, olha só que loucura, como geofísico, eu não afirmo que a Terra é plana, mas eu, fulano de tal, que eu nem me lembro o nome dele, afirmo que a Terra é plana. Então é como se o Eric se desapegasse daquilo que o formou, eu estou falando intelectualmente falando,
abandonasse aquilo para afirmar forma distinta. Por exemplo, eu sou técnico em eletrotécnica, eu afirmar para vocês que energia elétrica não dá choque e que se não dá choque, não mata. Mas eu não estou falando como técnico eletrotécnico, eu estou falando apenas como Eric, tudo bem? Então, eu, Eric, digo para você, vai lá e toca na rede elétrica que você não pega choque. Então, o quão é perigoso as informações infundadas. Então, por hoje a gente fica por aqui. No próximo programa a gente traz mais alguma coisa para complementar a questão da Terra plana. Se gostou, senta o dedo no like, compartilha com o máximo de pessoas possível. Mas se não gostou também, você tem todo o direito de não gostar, clicar no dislike. De preferência, faça o seu comentário, faça a sua colocação, defenda a sua posição, para que a gente possa crescer em entendimento, em conhecimento. Tudo bem? Por hoje é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.